Olá, inicialmente gostaria de agradecer ao professor João Espregueira Mendes e ao Rogério Pereira pela oportunidade de poder transmitir aqui do Brasil algum conhecimento, alguma experiência nossa em relação ao futebol. Eu milito, sou diretor aqui do Instituto Cohen de Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte, sou coordenador do Centro de Excelência FIFA, um dos centros aqui do Brasil. Somos um centro de treinamento da ISACOS, sou professor titular da Escola Paulista de Medicina de Ortopedia e atualmente diretor médico da Federação Paulista de Futebol e também membro diretivo da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, no que diz respeito à parte médica. Nós vamos falar com vocês sobre a minha experiência, o Brasil e o futebol, experiências da minha vida, quer dizer, qual é o papel do médico consultor no futebol. Então, nós temos que lembrar inicialmente que os atletas, eles são pessoas diferentes. Hoje nós sabemos que muito ainda existe sobre o sedentarismo no mundo. E isso corresponde anualmente a mais ou menos 2 milhões de mortes por conta do sedentarismo. Então, já se tornou um problema de saúde pública, com a mídia divulgando alimentos de não boa qualidade, sanduíches de gorduras não saturadas, enfim. Então isso virou um problema real de saúde pública. O futebol é um esporte mais praticado no mundo, mas ele também não é livre de ter lesões. Então as lesões registradas no futebol, elas datam já de épocas medievais. Então, simulando-se aí, por exemplo, como se fosse um trauma no dedo ao chutar uma pedra. Então, esse tipo de trauma pode acontecer. Já existe registro desse tipo de atividade esportiva desde a China, 2.600 anos antes de Cristo, através de uma prática chamada Tsushu, que nada mais é do que o golpe na bola com o pé. Na época do Império Romano, o imperador Júlio César praticamente proibia a prática do futebol porque era muito violento, era considerado muito violento e isso provocava muitas mortes naquela época. Os gregos, no século I a.C., também registraram lesões no futebol. Mas a história do futebol moderno, ela parte da Inglaterra a partir de 26 de outubro de 1863, que é o dia considerado o dia da criação do futebol. Então, foi criado a Football Association na Inglaterra com regras que persistem até os dias de hoje. Como é que veio o futebol para o mundo? Então, ele é um derivado do rugby, modificado por tratar-se de um esporte violento na Inglaterra, considerado como tal na Inglaterra. Então, ele veio para ser menos violento que o rugby. Em 21 de maio de 1904, foi fundada, então, a FIFA, que é a Federation International Football Association. E no nosso país, no Brasil, foi introduzido por Charles Miller, que havia estudado na Inglaterra, e quando ele voltou, ele trouxe com ele na mala bolas, chuteiras e outros materiais, e a partir daí, então, começou a se desenvolver o futebol no Brasil. Na história do futebol, em Paris, a partir de 21 de maio de 1904, quando houve, então, a fundação oficial da FIFA, haviam essas reuniões e o futebol passou a ser entendido, então, como um esporte, com características diferentes de todos os outros da época. Por quê? Ele é caracterizado por uma atividade de grande contato físico, movimentos rápidos e curtos e não contínuos, você faz acelerações e desacelerações, muda rapidamente a cada 6 segundos de direção, salta, roda, e é claro que isto provoca e predispõe a um alto número de lesões. Porém, existem alguns movimentos básicos dentro do esporte, dentro do futebol. Então, você anda dentro de campo, você corre, salta, arremessa, faz parada, chuta, e aí nós vamos analisar que, sem dúvida nenhuma, o chute é o gesto mais importante do futebol. Então, o que é o chute? Vamos entender o chute, vejam a imagem do vídeo. É um movimento balístico das pernas, onde o pé é propulsionado para fora do centro da massa do corpo do atleta. Então, o pé faz um movimento
giratório e com isso ele faz o efeito na bola, que não vai simplesmente numa linha reta, mas ela também pode fazer curva por conta desse movimento balístico. Portanto, o chute, sendo o gesto mais importante do futebol, didaticamente nós podemos dividi-lo em fases para nós entendermos um pouco melhor como isso acontece. A primeira fase é a fase da aproximação, ou seja, você vai chegar com o pé na bola. No segundo momento, você tem o choque do pé com a bola. Depois, a bola vai e você faz a desaceleração desse gesto e, por fim, pensar no apoio contralateral, porque senão você cai. No preparo do chute, dentro da biomecânica do chute, então nós temos o pé de apoio no solo, está no chão. O pé de chute, vejam as imagens, tanto no futsal como no futebol de campo, são sempre muito semelhantes. A perna vai para trás do corpo, o quadril faz uma hiperextensão, o joelho vai fazendo a flexão, ele está em flexão, e o tronco roda para trás e lateral para o lado da perna do chute. Então, todo o conjunto vai para trás, para o lado da perna do chute, enquanto os membros superiores não ficam parados. Eles também são abduzidos para favorecer o equilíbrio. Então, vejo que chutar simplesmente é um movimento, é um gesto mais complexo, que merece um estudo segmentar em cada momento desse chute. Então, esse é o primeiro momento, é o preparo do chute. É quando o pé ainda não chegou na bola, você está preparando e fazendo todos esses gestos. A biomecânica do chute contempla a carga, a energia que se dá no chute. É muito diferente eu pegar uma bola e querer lançá-la a 5 metros, ou pegar uma bola e querer cruzar o campo todo. Então você tem que gastar, tem que despender alguma energia para que esse chute possa sair de acordo com a sua necessidade. Existe uma ideia mais ou menos máxima ao redor de 2.000 newtons-metro, que é a energia cinética gasta num chute. Suficiente para fraturar um fêmur. Entretanto, apenas 15% é transferido para a bola e o resto é absorvido pelo atleta. Então, chutar a bola para o atleta também é demandante, também é desgastante. Por isso, a necessidade de ter uma boa musculatura, uma boa ossatura, para que você possa tolerar e suportar um gesto tão simples, aparentemente, que é o chute. Força versus velocidade, versus precisão, versus objetivo do teu chute. Claro que isso tudo é a combinação ideal para você atingir o teu objetivo. Então, se você quiser bater uma falta, bater um escanteio, ou bater um pênalti mais forte, menos forte, mas ele tem que ter uma força determinada, uma velocidade determinada, ele tem que ter precisão e atingir o objetivo. Quer dizer, eu quero só passar, eu vou usar um tipo de energia. Se eu quero jogar ela forte, eu vou usar outro tipo de força. Então, essa combinação é que torna, então, o chute ideal e é o que diferencia um atleta ou uma equipe da outra em relação ao número de acertos, passes e chutes e assim mais. Mas quem modula a força do chute? Obviamente que quando nós falamos em chute, vem na mente quadríceps. Então o quadríceps contrai concentricamente, pé bate na bola e o quadríceps encurta e o joelho estende. Não é bem assim. Na verdade, tão ou mais importante do que o quadríceps são os músculos isquiotibiais, ou seja, a musculatura posterior da coxa, que nesse momento do chute está fazendo o que a gente chama de contração excêntrica, ou seja, ele está contraído, mas ao mesmo tempo ele está sendo exigido, alongado, estendido. Então, esse movimento de desaceleração é algo muito importante para que você possa, inclusive, preservar a sua estrutura muscular. Haja visto que os músculos mais lesados no futebol, pelo arranque, pela corrida, são justamente os músculos isquiotibiais, campeões, recordes em relação ao número de lesões em qualquer campeonato. Durante um jogo, um atleta permanece mais ou menos, dependendo da posição e do tipo de atleta, 3 a 4% do tempo parado, 38% andando, 55% ele está correndo, sendo que 10% em alta velocidade.
Claro que esses valores variam de acordo com o clube, com o jogo, com a idade do atleta, com a finalidade do jogo, enfim, tem muitas variáveis nisso tudo. Ele também salta, 3% salta, uns mais, outros menos, de acordo com a posição. E 8 a 18% do tempo de bola em jogo, ele corre realmente em alta velocidade. De uma maneira geral, varia com a posição. Então, um zagueiro, por exemplo, ele tem uma tendência a correr 8.800 metros, como um desvio aí de mais ou menos 700 metros. Laterais, um pouco mais, 9.500. Volantes, em torno de 9.400. Os meias, então, geralmente é o cérebro do clube, do time, é aquele que corre mais, é aquele que ocupa mais áreas do campo. Então, 9.900 metros. E atacantes, 8.000 e goleiros, 4.000, apesar de falar, bom, o goleiro não fica parado. Ele não fica parado. Ele também fica se locomovendo. Claro que hoje, com o jogo mais moderno, jogo mais pegado, jogo mais intenso, hoje se fala em 10, 12 mil metros, ou seja, 10, 12 quilômetros por partida, além dos 10 mil aí que nós estamos mostrando. Durante uma partida, 900 a 1.000 ações com a bola. Olha que interessante, 350 vezes são passes, com um toque de bola. 150 vezes, 2 toques, o restante mais do que 3 toques, um drible, por exemplo. Claro, depende do time, depende do treinamento a que ele é submetido. E depende do momento da partida. Se você estiver ganhando no final de jogo, com certeza esse número de toques vai ser rápido, porém muito mais toques do que normalmente você iria, por exemplo, para um ataque, você troca mais a bola. Em 1970, por exemplo, a média era 7 km por partida e hoje nós estamos falando de mais de 10 km por partida. Mas para você ter uma atividade de alta performance, não basta talento. Talento é fundamental, claro, mas não basta talento. Tem que ter também hoje o treinamento específico. O treinamento específico onde o indivíduo vai treinar a habilidade que ele já tem inata, força, e cada vez mais existe uma exigência desse atleta completo. Não basta só a habilidade. Se ele for um atleta hábil, mas com musculatura não adequada, fraco, franzino, provavelmente ele vai ter uma carreira muito curta. Uma outra coisa muito interessante ao longo dos anos todos de futebol é a evolução do material esportivo. A cada Copa do Mundo tem uma bola nova, a cada campeonato tem uma bola nova. Então vejam a evolução dessas bolas. Eram bolas no passado mais pesadas, bolas de materiais não tão adequados, de couro, capotão, malha, qualquer coisa servia para fazer uma bola, improvisar uma bola. Hoje, uma bola de futebol pode atingir mais de 120 km por hora. Vocês têm noção? É uma coisa muito grande, é energia muito grande que é dissipada. Aí, por exemplo, nós estamos vendo uma bola do Futebol Clube do Porto, que eu tive a honra de ganhar de um atleta que nós operamos, a bola do troféu da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, e na outra ponta deste ano, Copa do Mundo, que nós recém assistimos na Rússia, mostrando os diferentes tipos de bola. Cada uma tem uma característica. Existe o lado comercial? Claro, existe, mas é peso, é chip, então cada um tem um aspecto, e isso parece que não, mas interfere para o atleta, interfere muito no chute de alto rendimento, no atleta de alto rendimento, de um detalhe, uma colocação mais específica, por isso ele precisa treinar e se habituar com a bola. E as chuteiras? Essa evolução foi fantástica. Vocês estão vendo, por exemplo, a primeira fotografia ali do lado esquerdo, uma chuteira de 1914. Então era couro, com cravos, e isso foi evoluindo, ao longo dos anos foi evoluindo, não existia nada de material sintético, e hoje nós temos atletas com chuteiras desenhadas para si, ou seja, existe um lado comercial muito forte em tudo isso, adequando cada chuteira, modelo, cor, altura, cravo baixo, fixo, cravo chato ou cravo redondo, enfim, isso também é algo que merece reflexão, porque há uma hipótese de que as chuteiras com trava mais chata, em barra, por exemplo, talvez elas possam aumentar ou estimular o aumento das lesões. Será que isso pode ser uma causa de aumento das lesões? É difícil, porque
a chuteira, é o piso, é a bola, é uma série de fatores aí que pesam. Então, nos últimos anos, a gente tem visto claramente a mudança clara, a necessidade do treinamento muscular, a necessidade do trabalho de propriocepção, ou seja, a noção de espaço, de movimento, de giro, prevenção de queda e a maior competitividade, ou seja, o futebol, como todos os esportes, eles estão extremamente mais competitivos, dando às vezes o questionamento, será que o futebol arte que nós conhecemos no passado, sozinho hoje teria espaço? Atletas que realmente foram sucesso no passado, mas que não tinham tanta força, seriam hoje atletas de sucesso? É uma coisa que fica no ar. Obviamente que o futebol arte tem dado força, tem dado espaço ao futebol força. No passado o atleta subia para cabecear, ainda que ele fosse baixo, e conseguia cabecear. Hoje ele vai saltar, já tem 3 junto com ele ou em volta dele, próximo a ele, provocando lesão, provocando trauma, provocando concussão. Então, houve e está havendo uma mudança no esporte de uma maneira geral e particularmente no futebol, onde a força, a estatura passam a ter importância dentro do contexto. Como a gente obtém sucesso como consultor de time de futebol profissional? Eu sou um consultor, eu não trabalho dentro das 4 linhas, são trabalhos distintos. O médico do futebol, que trabalha no campo ou no clube, com os atletas, o treinamento, ele tem um perfil, ele convive diariamente com essas pessoas e uma responsabilidade muito grande, que vai desde o atendimento do gramado, mas principalmente fora do gramado, onde ele tem que dar um suporte muito grande. O papel do consultor é um pouco diferente. Quer dizer, o consultor é aquele que é chamado para poder opinar ou intervir ou operar em alguma situação de um time profissional. Então eu dividi essa consultoria em alguns mandamentos. Então o primeiro mandamento é escutar, ouvir as queixas do atleta com atenção. Às vezes não deu tempo de ele discutir a altura quando ele caiu, quando ele sofreu um trauma com o médico do clube, que tem que atender outros, é aquele momento de partida quente, corrido. Então dá a ele o tempo que ele necessita e não teve durante o jogo para poder se queixar. Segundo momento, que talvez é muito importante, mais importante, nós temos que ser precisos no nosso diagnóstico. Usar o tempo que precisar, mas ser preciso. Quer dizer, às vezes você não pode cometer a irresponsabilidade de sair falando de diagnóstico se você não tem, de fato, elementos que confirmem o diagnóstico. Então, avisa a mídia, avisa a diretoria, avisa o próprio atleta, olha, vamos fazer tal exame, vai demorar 1 dia ou 2, nós vamos definir exatamente o que você tem. E outra coisa que infelizmente acontece com alguma frequência, não nos grandes clubes, mas nos clubes de menor porte, é a tendência a querer fazer economia. Quer dizer, o médico é sempre despesa. Exame médico é despesa, não é visto como saúde, não é visto como preventivo, não é visto como evitar lesões. Então, como responsável médico, não faça economia para o clube em detrimento do diagnóstico seguro. Se precisar de algum exame mais específico, vá atrás, porque nunca se esqueça, ao final de tudo isso, a responsabilidade é só sua, como médico ou como profissional da saúde. Então é uma economia que não vale a pena ser feita se você não tem certeza do diagnóstico. Em terceiro lugar, envolvimento, atleta, diretor do clube, treinador, o gerente, a família, a imprensa, enfim, existe uma pressão muito grande, é verdade. Entretanto, faça seu trabalho, preserve sempre os princípios éticos e pense sempre na melhor solução para o atleta como um paciente. Explique para ele quanto é permitido e o que é melhor para o atleta como um paciente. Ou seja, nunca minta, mesmo que a verdade seja dura, mas não levante falsa expectativa ou falsa esperança. Quer dizer, se posicione naquele momento, pode ser mais duro, porque o atleta, até um pouco antes dele se lesar, ele era gold standard em termos de saúde, mas naquele momento ele está lesado, ele passa a ser um paciente, passa a ter uma fragilidade, e aí entra muito o papel do médico, ou do médico do clube, do médico consultor, como conduzir isso de uma maneira delicada, não agressiva, mas sem
fugir com a verdade. Nunca assumir uma responsabilidade sem falar a verdade para o atleta, ou para os familiares, ou para quem quer que seja. Como quarto mandamento, escolher o melhor tratamento para cada caso, fazer um bom planejamento do tratamento. Tomar decisão com base naquilo que é ideal para o atleta e seu futuro. E não simplesmente o que a equipe quer, o que o técnico, o treinador quer. Pensar sempre que aquele indivíduo está com você, confiando no seu trabalho e que ele tem um futuro. Então, se eu tiver um indivíduo, por exemplo, com 18 anos, teve uma lesão isolado no menisco lateral, todo mundo sabe que se eu for lá e recortar o menisco totalmente, ele vai voltar rapidamente, ainda durante o campeonato. É o melhor para aquele atleta? Seguramente não. Então, evite a alta pressão da mídia, do treinador, do gerente de futebol, do diretor. Às vezes é difícil, eu tenho convicção disso, as decisões não são tão fáceis. Você pega um atleta que, por exemplo, acabou de ser contratado ou vai ser negociado e tem uma lesão, mas é o que eu sempre digo, nós não somos culpados que ele teve a lesão. Nós estamos para ajudá-lo da melhor forma possível, que ele tenha uma recuperação a longo prazo e de boa qualidade. Quinto mandamento. Qual é o momento ideal para retornar? O retorno ao campo talvez seja uma das mais difíceis decisões. Por quê? Porque o atleta e toda a equipe ao seu redor quer que ele volte logo. E aí escuta porque um voltou mais cedo, outro voltou mais cedo. Então tem que haver um tempo adequado e gradual, com uma boa reabilitação, com uma boa preparação, fazer o retorno com segurança. Hoje nós usamos a expressão return to play, mas o safe return to play. Não basta voltar. Voltar, sim, com segurança. Através de treinamento adequado, atividades, dar um apoio psicológico, esses atletas ficam, obviamente, alterados psicologicamente e prevenir, principalmente, recaídas ou relesões dentro de um programa de prevenção de lesões. Uma das coisas que mais nos causa dificuldade são as lesões musculares. Quando voltar e como tratar uma lesão muscular. Então aí é um bate-papo com o Pelé, o atleta do século, e ele me dizia que há 60 anos, eu perguntei a ele, 60 anos atrás, como é que se tratava a lesão muscular? E ele me responde, naquela época ele falava assim, naquela época era muito obsoleto, era com gelo, com calor, com enfaixamento, com repouso. Quer dizer, e hoje como se trata? É mais ou menos a mesma coisa. Então, algumas coisas ainda são dogmáticas dentro da medicina esportiva e a medicina esportiva precisa evoluir. Só que para você fazer ele voltar, seja por uma lesão de ligamento, seja por uma lesão muscular, temos que estabelecer alguns critérios. Existem vários trabalhos considerando esses aspectos. Dor, edema, tempo de cicatrização tecidual, arco de movimento e atividade funcional e a condição muscular, força, potência, resistência, para poder ver se realmente ele está em condições de voltar. Avaliar ainda a flexibilidade, coordenação, propriocepção, condições aeróbicas, cardiocirculatórias, parte psicológica e estabelecer cada vez mais se valoriza os testes funcionais. Com relação à avaliação de dor, é algo muito subjetivo. É difícil avaliar a dor com precisão. Mas hoje algumas escalas analógicas de dor nos permitem comparar e perguntar como é que está em repouso, como é que está em movimento, dói a palpação, quanto de dor numa escala de 1 a 10. Enfim, são situações que hoje a gente também valoriza, embora sejam critérios absolutamente subjetivos. A avaliação clínica, então o arco de movimento, qual é o nível que ele está, se ele já atingiu o mesmo nível que ele tinha pré-lesão, do esporte, se ele já consegue fazer todos os gestos, não só o chute, mas os movimentos associados para que ele possa fazer a prática esportiva. Força muscular e avaliação na resistência. Por algum tempo, a dinamometria isocinética passou a ser o gold standard para o indivíduo voltar a jogar futebol. Atingiu, já chegou próximo de 20%? Pode voltar. Não é bem assim. Hoje nós sabemos, seja com dinamometria isocinética, seja com dinamometria manual, o dinamômetro mede a força muscular, mas é uma coisa pequena, é um segmento dentro de todo o contexto do safe return to play, da volta com segurança ao esporte. É importante, sim, mas não é mais um elemento tão isolado, importante isoladamente,
sem o que você não autoriza a volta à prática. Os testes funcionais eu valorizo muito, porque ele tenta repetir movimentos que colocam estresse sobre os segmentos que vão ser testados. E aí, no caso, tentar reproduzir os movimentos do esporte. Como o futebol é um esporte que tem movimentos variados, nós temos que tentar ser o mais variado e o mais criativo possível para que nós possamos evitar a recidiva da lesão. Então, tentar, como sexto mandamento, estabelecer um programa de prevenção. Então, um programa de prevenção tentando repetir o gesto esportivo, conduzir a bola no chão, bola no alto, controle de bola, e aí você vai fazendo um trabalho criando para que ele possa se sentir seguro. Com relação ao ligamento cruzado anterior, por exemplo, que é algo que nós falamos, bom, operou, com 6 meses ele volta. Será que é só isso? Será que é só trabalhar em função do tempo? Então hoje nós sabemos claramente que existem parâmetros diversos que me vão permitir pontuar e, através disso, eu poder liberar um atleta com mais ou menos segurança. Então, avaliação da dor, arco de movimento, avaliações subjetivas tipo Lishon, o IKDC, o KT1000, que é a dinamometria, onde você pode ter uma avaliação trimestral ou mensal, depende do que você queira, para ver como é que você está avaliando esse atleta, como ele está evoluindo. E aí vem a parte da reabilitação propriamente dita. A gente sabe hoje que não existe uma segmentação por período, estanque. Existe sim didática, uma divisão didática, e nós vamos trabalhando de acordo com a evolução e com a tolerância do paciente. No primeiro momento, fase 1, que nós chamamos, que é o pós-operatório, primeira, terceira semana, é analgesia, é ensinar o indivíduo a andar com muleta, que parece uma bobagem, mas é muito importante, ele não pode nunca perder o padrão da sua marcha. Ele não pode andar claudicante. E liberar à medida que ele sinta que a muleta, ao invés de lhe ajudar, passa a ser um incômodo, mas ele tem que ter bom padrão de equilíbrio. A partir daí, a segunda fase, terceira a sexta semana, estamos trabalhando ganho de movimento, melhorar a marcha e já estimulamos o início da bicicleta e da hidroterapia. Numa fase seguinte, já com uma proteção, porém com uma proteção moderada, da 8ª à 16ª semana, nós começamos o trabalho de força. Então, mecanoterapia para isquiotibiais, para o quadríceps, cadeia cinética fechada, um pouco de aberto de acordo com cada caso, exercícios para o quadril. Exercícios para aumentar a amplitude do movimento e avaliação proprioceptiva, principalmente evitando até o 3º mês muita atividade de salto ou de rotação, que são movimentos que forçam, estressam mais o enxerto, ele ainda está numa fase biológica de transformação. E a propriocepção, a partir da 8ª semana até a 12ª, começamos com a propriocepção, hoje com equipamentos virtuais, que te permite fazer deslocamento rápidos para um lado, para o outro. Isso permite também avaliar a evolução desse atleta durante a preparação. Mas outros trabalhos também, como por exemplo, vocês estão vendo aí, que influenciam na propriocepção. Tem que estimular a parte visual, a parte vestibular, equilíbrio, postura e a própria proteção articular para que o atleta não simplesmente fique focado no joelho, mas o joelho faz parte de um sistema muito maior que é o corpo humano. Por volta da 16ª semana, se você dispuser, pode fazer uma avaliação na dinamometria isocinética. Particularmente, cada vez menos eu tenho valorizado isso, porque outros elementos me permitem avaliar e eu vou deixando isso para mais tarde. Então, quando você tem uma diferença acima de 30% na 16ª semana, é ainda considerado normal, mas você pode até começar a fazer um trabalho a partir do 4º mês, portanto, um trabalho de fortalecimento no isocinético. E tem que avaliar, se ele tem uma tendência a tendinite patelar ou a condromalácia patelar, esses são exercícios que podem sobrecarregar e incomodar o nosso atleta. Por volta do 5º mês, ele já está trabalhando mais forte bicicleta, elíptico, trabalhando fortalecimento, trabalhando forte em mecanoterapia, cadeia cinética já fechada e aberta, e progredindo na contração de quadríceps de cadeia aberta, principalmente entre 90 e 0 graus. Além disso, nessa fase de 5º mês, fase 4 ainda no 5º mês, trabalhamos dentro da propriocepção, intensificar. Então, você já estava num processo de propriocepção, desde o 3º, 4º mês, estamos intensificando. Então,
começa a fazer os gestos, e aí começamos com a pliometria, com os saltos, com a cama elástica, fazendo então todo um trabalho específico. Esse trabalho, por exemplo, Step Down Test, é um trabalho que serve, além de ajudar no trabalho de contração muscular, mas ele serve para você avaliar. É um teste onde você controla bem como é que está evoluindo a postura e a estabilidade dinâmica do core, do quadril. Em caso de você ter disfunções musculares ou que você tenha fraqueza muscular, ele vai fazer isso com irregularidade, com imperfeição. Então você passa a ter esse parâmetro importante também, no sentido de liberar ou não para voltar à prática esportiva, e passa a estudar, a treinar isso, esse gesto, esse Step Down Test como fortalecimento, repetindo várias vezes para que ele possa ganhar força específica e treinar o equilíbrio. E aí nós podemos pontuar isto, né? Então existe uma pontuação baseada em 5 critérios de falha e a gente vai somando esses pontos. Então, quando você tem, por exemplo, vale 1 ponto, quando você tem estratégia de membros superiores, movimento de tronco, plano de pelve, posição do joelho, valgo, a posição que ele está de alinhamento, manutenção da postura, um apoio unipodal, oscilação do membro testado. Então isso tudo vale 1 ponto. Depois, à medida que ele tenha valgo, tuberosidade, passa a linha média do pé, quando ele vai fazer o step down test. Então, o que acontece? Ele está desviando, ele está somando, aí no caso, 2 pontos. E aí vai, quer dizer, o score final, a análise do movimento, quanto mais pontos ele somar, é pior o caso. Então, se ele tiver 0 a 1, boa qualidade de movimento. 2 a 3 pontos, uma qualidade média, mais de 4 pontos é uma qualidade ruim, é quando ele está fazendo o valgo dinâmico, é quando ele está tremulando a perna. Então, essa classificação é uma maneira muito interessante de tornar objetivo algo que é subjetivo em relação à avaliação muscular. Músculos do core. Então, pensar que o futebol precisa de tronco e estabilizadores, como nós mostramos lá no começo, no movimento de chute. Então, trabalhar abdominais, trabalhar abdutores e rotadores externos dos quadris são algo também muito importante. Trabalho de salto. O futebol usa bastante o salto. Então, você fazer vários, e aí vai muito da criação do fisioterapeuta e a experiência em avaliar esse ou aquele gesto. Então, por exemplo, o rope test para distância. Então, você vai medir e você pode fazer disso um parâmetro temporal para ver como é que ele está evoluindo. Ou triplo rope test, ou rope test de 6 metros para tempo, quanto tempo ele faz aquilo. Ou cruzado para distância, lateral. Então, você vai alternando distância com tempo ou terminando com o rope test em 8, que são movimentos mais complexos. Então, aí, por exemplo, salto de distância com apoio unilateral, e você vê a porcentagem de déficit entre o lado direito e o lado esquerdo, média de 3 repetições, e com isso você tem um índice, tem um número que você pode utilizar na sua avaliação. O triplo rope test, então você faz 3 vezes, onde você vê a porcentagem de déficit entre o lado direito e esquerdo também da mesma maneira. Então, só que você faz isso 3 vezes durante 3 repetições. Uma outra maneira são saltos mais longos, 6 metros, para ver quanto tempo você consegue, distâncias mais longas, aliás, para ver em quanto tempo você consegue percorrer aquela distância de 6 metros com apoio unilateral. Com quantos segundos você faz isso, também em média de 3 repetições. O crossover, então você vai cruzando o teu salto direita e esquerda, da mesma maneira você vai fazer a avaliação em espaço, em centímetros, um salto tríplice cruzado com uma única perna, e com isso você vai ter também um outro dado, um outro índice para a tua avaliação. E por fim, fase 6, no 6º mês, ele já fez tudo isso, aí é trabalhar fortalecimento para valer, cadeia cinética fechada, aberta, trabalho aeróbico, anaeróbico, corrida com mudança de direção e principalmente praticar o gesto esportivo, dependendo da posição dele. Então, se ele é um goleiro, você faz um trabalho de salto, deslocamento lateral para ele pular e pegar uma bola. Se ele é um atacante, movimentos semelhantes. Então, vai depender muito da posição e o treinamento dos cinéticos se você sentir necessidade. Ainda nessa fase de fortalecimento, no final do 6º mês, você vai fazer com que ele volte à prática e sempre procurando avaliar eventuais limitações que ele possa ter. Então, nessa reavaliação isocinética, você vai procurar se ele evoluiu comparado ao exame passado, se ele consegue fazer
o movimento concomitantemente de forma livre de uma ou de mais articulações e principalmente lembrar que a isocinética não está reproduzindo o gesto esportivo, ele está apenas avaliando a força muscular. Agachamentos, então também é importante fazer trabalho de agachamento e saltos verticais para ver comparativamente se ele tem segurança, se ele tem arco de movimento de flexão e o impulso para fazer o salto. Então, nas plataformas de força, a gente consegue medir exatamente a potência desse salto e o deslocamento desse salto de forma comparativa e angular, medindo a velocidade angular desse salto. Então, isso a gente faz também no nosso protocolo de avaliação já na fase final desse atleta. Aí avalia agilidade, corridas em T, corrida carioca, que é o movimento lateral. Aqui, por exemplo, corrida em T, então ele vem para um lado, faz um T, vai para o outro, aí ele volta. É uma maneira dele se deslocar, ele vai treinando fácil. Depois ele vai evoluindo, corrida carioca, já é girando o tronco. Então ele apoia e gira. São formas de tornar mais complexo o movimento. Agilidade, então uma corrida lançada. Você joga a bola, tem que correr atrás da bola e fazer um stop para ver quanto tempo ele faz para a bola parar e quanto mais ele corre, mais curto vai ser a distância da bola para o ponto do arremesso que foi feito. Corrida em metro, então você pode calcular, você pode fazer uma metragem de acordo com a posição dele, de acordo com a atividade, maior ou menor, mas também é algo que faz parte do treinamento, o arranque. Corrida em zigue-zague, que é algo também bastante comum nos treinos de futebol, e a corrida em 8, que é o movimento, então, de lateralização, onde ele faz o giro em volta dos cones, para que ele possa ter confiança no movimento de giro, no movimento rotatório e a agilidade para fazer isso o mais rápido possível. E essa agilidade pode ser feita de várias formas. Indoor também é medido num cronômetro, quanto tempo ele leva para levar esses obstáculos, essas peças de um lado para o outro, de uma maneira rápida, e isso também é uma forma de você avaliar a evolução dele, quanto ele vai evoluindo. Outra coisa que pode ser feita é a avaliação da corrida. Então nós hoje fazemos o início da velocidade baixa, confortável, distâncias curtas, colocamos os sensores, como vocês estão vendo aí, e aí colocamos isso para o atleta correr. E vai aumentando a distância, o tempo, a velocidade, de acordo com a tolerância do paciente. Claro que para de correr se você tiver desvios de marcha, da corrida, ou algum incômodo, alguma dor, e isso então deve ser analisado dentro de uma evolução, de uma progressão desse atleta. E o retorno ao esporte é tudo que a gente quer, né? Claro que a gente quer o fair play, jamais um lance desse aqui, mas para o médico, sem dúvida nenhuma, a hora que você vê o atleta chutando, jogando, correndo, é quando você fala, bom, fiz minha parte plena. Então, obviamente que isso aqui é apenas uma brincadeira, mas o que a gente quer é que ele volte bem, que ele volte numa boa condição, sem medo de voltar. Mas a gente sabe que isso não é sempre verdade. Existe uma limitação da capacidade de retorno ao esporte no nível original. Uma média de trabalho do Yabrud, por exemplo, 65% retornam bem, 85% em alta performance e 57,4% é a taxa média de retorno. Entretanto, lembra-se que 65% apenas retornam com um nível semelhante ao nível anterior, embora seja alta performance. E relesão é algo que nos preocupa muito. Existem alguns estudos que mostram uma incidência de relesão muito grande, principalmente em casos de adolescentes praticantes de atividade física, de esporte, de futebol, onde em 2 anos a média é em torno de 20% de re-ruptura do enxerto do ligamento cruzado anterior. Esse trabalho em adultos, 6% mesmo joelho, 12% uma tendência de ter ruptura no joelho contralateral. E como conclusão dessa nossa apresentação, primeiro em relação a consultor médico, sempre ouvir a queixa do atleta com atenção, valorizar a queixa do atleta. O diagnóstico tem que ser sempre muito preciso. O médico tem que trabalhar com tranquilidade, embora não seja muito fácil. Então tentar evitar a pressão externa, tentar evitar a exposição desnecessária, porque infelizmente nós temos mídia de altíssima qualidade e às vezes mídia que apenas quer provocar manchete, provocando então intrigas, o que não é interessante para ninguém e muito menos para o atleta.
O tratamento correto, ideal, deve ser implantado, deve ser insistido, por mais que ele vá demorar para voltar, mas se esse for o ideal, se esse for o melhor para o atleta, é por aí que tem que ir. Tempo de retorno, também obedecer. Obedecer, o ser humano não é uma máquina, quer dizer, nós somos biológicos, nós temos que ter um tempo de volta, de reabilitação, de regeneração, e com isso você voltar numa condição melhor, seguindo-se um programa adequado de reabilitação e depois, a posteriori, manter um programa para prevenção de novas lesões. Então, isso eu acho que são mensagens muito importantes e que devem ser levadas em consideração e não simplesmente querer fazer o atleta voltar de forma rápida porque alguém falou que aquele voltou, ele estou me sentindo bem. O atleta de futebol, ele é um atleta profissional, ele tem uma musculatura privilegiada. De verdade, 4, 5 meses, ele está muito bem, mas existe o receio, não só pela parte biológica do enxerto, por tudo isso que nós falamos, pela propriocepção, pelo reflexo, enfim, evitar que essas lesões ocorram com mais frequência. Essa é a razão pela qual a FIFA hoje tem programas, nós, o Centro de Excelência FIFA, trabalhamos com esse programa desde as crianças e adolescentes, que é trabalhar a prevenção. Às vezes a gente não consegue, apesar de toda a tecnologia, claro, você vai ter lesões que merecem ser tratadas, mas evitar, dentro do possível, que essas lesões possam aumentar de forma como tem acontecido. E o que eu quero aqui nesse momento, evocando a presença aqui no slide do nosso atleta do século, o queridíssimo Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e ao Neymar, o atleta do momento, que tenha muito sucesso, que continue sendo esses atletas, essas pessoas maravilhosas e que possam trazer muitas alegrias ao futebol mundial e a todos nós. Muito obrigado.